Fala galera, então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar a minha opinião a respeito de ou melhor, do início de uma franquia que hoje está muito em alta, que seria justamente a franquia de Duna. Bom, eu vou falar a respeito do que eu penso desse primeiro livro. O livro que deu origem a todo este universo, a toda esta saga fantástica, que, digamos que enfim recebeu uma adaptação respeitável, que realmente faz jus ao livro original. Então, vamos falar a respeito de Duna. Bom, gente, primeiramente, eu vou separar em tópicos as coisas que mais me agradaram quando eu tive a experiência em ler Duna, que não faz tanto tempo assim, eu tenho que admitir. Até porque eu, como muitas pessoas aqui no Brasil e até mesmo fora, se você for parar para pensar, eu não conhecia a Duna antes do lançamento do primeiro filme do Denis Villeneuve, quando ele lançou o Duna Parte 1 lá em 2021, com o Timothée Chalamet, a Zendaya. Eu comecei a ter contato com Duna a partir daquele filme, e só posteriormente eu fui descobrir que aquele filme era baseado em um livro, e além de ser baseado em um livro, nós também já havíamos tido outro filme, que seria o Duna de 84, do David Lynch, que foi lançado no mesmo ano que o Frank Herbert havia publicado o Herege de Duna, que seria o penúltimo livro de toda a saga. E no ano seguinte ele lançou Herdeiras de Duna, que foi justamente o último livro da saga que ele escreveu em vida, antes da sua morte em 86. Bom, vamos começar. Uma das coisas que mais me agradou em Duna são os diálogos. Eu sou uma pessoa que costuma gostar muito de diálogos, não só em livros, mas nos filmes também. E o que eu percebo em Duna é que os diálogos são eles que conduzem a narrativa. Eles é que nos dão pistas sobre tudo que vai acontecer. Eles é que nos dão pistas a respeito de coisas que já aconteceram, que de certa forma tem importância no decorrer da narrativa também, mesmo que esses acontecimentos não estejam como eu posso dizer, como um foco dentro da história, digamos assim. Então eu gosto muito dessa maneira como o Frank Herbert ele valoriza o diálogo. Isso é muito legal, gosto muito. E uma coisa que eu também acho interessante, que eu não considero tão comum em livros de fantasia, de ficção científica, digamos assim, é o fato dele usar esse artifício de expor os pensamentos dos personagens. Você vê que em vários momentos ele escreve exatamente o que os personagens estão pensando naquele momento. E isso é feito de uma maneira que lembra muito aquele monólogo mais clássico, onde o personagem fala com ele mesmo. E no livro, isso aqui aparece em abundância, e é interessante ver como esse artifício causa esse efeito de tornar os personagens ainda mais profundos e ainda mais complexos do ponto de vista de que eles têm muitas emoções ali fervilhando e tal. Outro ponto que eu gostaria de destacar seria a seguinte questão: é como ele valoriza características inerentes a questões psicológicas dos personagens. A todo momento, o Paul, a Lady Jessica, o próprio Leto, por mais que ele tenha uma participação mais curta no livro, cara, todos eles o tempo inteiro estão envolvidos em diversos dilemas, em diversos paradoxos emocionais,
eles sempre são colocados à prova do ponto de vista mental, digamos assim. Então eu acho muito interessante. E isso também é uma coisa que influencia bastante na maneira como a história vai evoluindo até chegarmos ao final do livro. Gosto muito também dessa característica. E de certa forma isso é uma peculiaridade muito muito legal do Frank Herbert, sabe? Pelo menos nos livros de Duna, ele sempre buscou manter essa questão de abordar muitas coisas emocionais de cada personagem. Isso acontece nesse livro aqui, Messias de Duna também acontece bastante, Filhos de Duna, a saga inteira, de maneira geral, acontece isso. Agora vamos para outro ponto. Uma coisa que eu particularmente acho bem interessante é como ele tem muita competência em deixar o leitor muito entretido e muito envolvido pela atmosfera da obra por conta da descrição, né? Eu acho muito legal como ele consegue causar essa submersão na atmosfera da obra através da descrição. Ele não é um cara que descreve as coisas como o Tolkien, por exemplo, que é extremamente detalhista, que costuma colocar em cada descrição várias características que fazem você imaginar o cenário de uma maneira muito rica, né? O Frank Herbert, ele não chega a descrever dessa forma muito complexa, muito detalhista, mas ele consegue descrever de uma maneira que você consegue imaginar exatamente como são os cenários de Arrakis, como são os cenários de Gage Primo, que seria o planeta dos Harkonnen, Selusa Secundus, que é o planeta do Sardaukar. Então eu acho muito legal como ele tem essa descrição, que não é tão complexa, mas ainda assim tem um grande, como posso dizer, possui uma grande capacidade de manter o leitor dentro dessa atmosfera do universo, né? Você consegue imaginar cada detalhe sobre cada cenário e sobre cada característica física que ele descreve de personagens também. Isso é bem legal, muito legal mesmo. E para finalizar é a questão da riqueza do universo. Eu não acho exagero quando as pessoas costumam citar Duna e comparar esta obra com outros livros que não são necessariamente de ficção científica, mas possuem essa característica de abordar um universo vasto, muito diverso em questões políticas, em questões de variedades de personagens, né? Então eu não acho exagero quando você diz que Duna pode ser comparável ao Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, Star Wars, porque realmente é um universo muito rico e eu gosto muito como Frank Herbert explora com maestria essa complexidade que ele mesmo criou. Gente, então essa é a minha opinião a respeito de Duna. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber outras notificações. É isso aí.